Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao plano de estudo e tutorado e também aqui ao meu canal. Aqui é a professora Daiane, estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 1 do PET volume 1 2021 para o terceiro ano do ensino médio, componente curricular Geografia. Não sei se vocês perceberam, mas todo o PET volume 1 se dedica ao estudo de conteúdos do ano anterior. Então, vocês que estão atualmente no terceiro ano do ensino médio, vão estudar, pelo menos nesse PET 1, alguns temas do ano passado. É uma revisão. Então, nessa primeira semana, eu não vou fazer as aulas de explicação, vou direto para a correção por conta disso. Então, as transformações do mundo rural é o primeiro tema de revisão do PET 1 2021. Vamos aqui à atividade. Nós temos uma atividade que fala a respeito das populações em área rural. Ela diz o seguinte, olha, populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem de uma parafernália digital global, como fonte de educação e de formação cultural. Então, ótimo, as tecnologias de informação, ela tem atingido várias populações, tanto em um ambiente quanto em outro. Essa simultaneidade de cultura, informação e eletrônica, com as formas tradicionais e orais, é um desafio que necessita ser discutido. Então, muitas vezes a cultura entra em choque, né? A cultura do novo com a cultura do que existia antes. A exposição via mídia eletrônica, com estilos e valores de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Portanto, o que a gente precisa, né? Seria um novo modelo de educação, que valoriza, é claro, o tradicional, mas que também dá conta de ensinar essas novas tecnologias. Então, voltando aqui, olha o que o exercício nos pede. Com base nesse texto, por isso é importante ler o texto, e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias no marco da globalização, depreende-se que. Depreende-se significa entende-se, né? Conclui-se que. Conclui-se que, olha o que diz a letra A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas. Sim, há um contato entre diferentes culturas, o texto diz isso. E, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação, que foi o que eu falei aqui agora no final. Então, é preciso valorizar o tradicional? Sim, mas é preciso também pensar aquilo que é novo. Então, a letra B tem um erro, porque ela diz que a apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Se é para o benefício, você não vai gerar conflitos e ressentimentos, né? A letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais. Então, é como eu disse para vocês, elas não ficam obsoletas. A gente precisa, na verdade, manter essa tradicionalidade, mas também debater o novo. A letra D também tem um erro que fala que as populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fonte de educação. Claro que os novos meios de comunicação são, sim, fontes de educação e cultura. Veja o YouTube, por exemplo, nos proporciona aqui que eu ensine para vocês mesmo à distância. Letra E. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica da globalização, está dissociada do desenvolvimento social? Na verdade, não. Quanto melhor o desenvolvimento social e cultural, maior será o fluxo de comunicação. Isso tanto no meio rural quanto no meio urbano, ok? Então, por isso, não pode ser nem a B, nem a C, nem a D, nem a E. O único gabarito é a letra A. Vamos ao número 2.
a existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações. A mais clássica tipologia opõe os métodos ditos primitivos. Então, vamos lá, olha, o que seria isso? O uso de amplas áreas, baixa produtividade e o uso de mão de obra em massa. Isso daí é agropecuária extensiva. E nós temos os métodos mais avançados, que usam produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas, que no caso é a intensiva. Então, a classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias intensiva e extensiva, mas, gente, eu faço uma ressalva aqui, que o ideal seria o autor da questão ter trocado, né? Extensiva vir primeiro e intensiva vir depois, tá? Porque essa afirmação aqui, amplas áreas, baixa produtividade, uso de mão de obra em massa, se refere à extensiva. E depois, produção em alta densidade, técnicas avançadas, se refere à intensiva. Então, na verdade, era só trocar extensiva vir primeiro e intensiva vir depois, tá? Mas o gabarito é a letra D. Uma questão do Enem aqui, número 3. Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Então, fala dessa tecnologia que também avança para o espaço rural. Então, considerando a transformação mencionada no texto, então, qual é a transformação mencionada no texto? O fato de que essa técnica, essas modificações tecnológicas chegaram no mundo rural. Agora, né, então, considerando isso, qual seria uma consequência socioespacial que caracterizaria o atual mundo rural brasileiro? Considerando que a tecnologia também atingiu o espaço rural. Percebem, né? Então, a letra A, redução da concentração de terras. Não, nós temos um aumento da concentração de terras em grandes latifúndios. Letra C, ampliação do isolamento do campo? Também não, ao contrário, quanto mais avança a técnica para o campo, mais ele se interliga à cidade. Letra D, estagnação da fronteira agrícola? Ao contrário, a técnica vai avançando para o interior do Brasil e com isso a fronteira agrícola ela não se estagna, ao contrário, ela se movimenta. Estagnação é estar parada. O que está acontecendo no Brasil é o avanço da fronteira agrícola, sobretudo para o Cerrado e para a Amazônia. A letra E, vejam que eu não coloquei nenhuma observação, porque fala aqui, ó, a diminuição do nível de emprego formal. Essa é uma consequência socioespacial que o campo vem vivendo? Existe uma diminuição do emprego formal no campo. Entretanto, o comando da questão do Enem pede para a gente considerar a transformação mencionada no texto. E o texto não está mencionando diretamente emprego, o texto está mencionando diretamente a chegada da técnica. Por isso, a consequência socioespacial da chegada da técnica no mundo rural brasileiro é o aproveitamento de solos menos férteis. Por quê? Porque é possível utilizar técnicas de correção da infertilidade dos solos. Ok? Então, o Enem faz muito isso. Ele coloca sempre uma questão ali que é certa, mas ela não é o gabarito porque ela não se aplica ao comando da questão. O comando pedia para considerar a transformação mencionada no texto. E qual era a transformação mencionada no texto? O império da técnica e não questões sobre emprego, né? Então, por isso que por mais que essa alternativa seja algo que se vivencia no campo, não é a transformação que foi mencionada no texto, ok? Outra questão do Enem. Nós temos aqui um gráfico que representa a área ocupada pelas propriedades. Então, veja aqui que as propriedades acima de 1.000 hectares, que são chamadas de latifúndios, são aquelas que ocupam a maior extensão territorial do Brasil. Elas ocupam mais de 50% do território. Por sua vez, as propriedades menores, de até 10 hectares, são chamadas de minifúndios,
são aquelas que ocupam a menor área do território brasileiro, apenas 1,3%. Olha que contradição. Os latifúndios, eles ocupam mais de 50% do território brasileiro, mas eles são a minoria em quantidade de propriedade. Nós temos muita terra concentrada nas mãos de poucos fazendeiros. Isso é concentração fundiária. Por sua vez, os minifúndios são a maior quantidade de propriedades existentes no Brasil, mas que ocupam uma área ínfima, apenas 1,3%. Então, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico? A concentração de terras nas mãos de poucos. Então, é aquilo que eu disse. Poucos latifúndios, por serem muito grandes, ocupam mais de 50% do território. Número 5. Leia o texto. A raiz da desigualdade social está na concentração de terras nas mãos de poucas famílias. Eu já até grifei. Essa é a parte central do texto. Ou empresas. Cerca de 3% das propriedades são latifúndios. Olha, elas são apenas 3%, mas elas ocupam 56,7% das terras agricultáveis. Percebam que tem uma diferença com esse gráfico aqui, porque provavelmente esse gráfico é de outro ano, tá? De acordo com o Atlas Fundiário do INCRA. Em outras palavras, a área ocupada pelos estados de São Paulo e Paraná, juntos, estão nas mãos de 300 proprietários. Imagina, 300 pessoas detêm uma extensão territorial do tamanho de 2 estados, São Paulo e Paraná. Enquanto 4,8 milhões de famílias estão à espera de chão para plantar. Então, poucos têm muito, né? Enquanto muitos têm pouco ou nada. Um dos exemplos do grau de concentração de terras é a área de 4,5 milhões de hectares localizada na Terra do Meio, coração do Pará, que o grupo CR Almeida, do empresário Cecílio do Rego Almeida, reivindica para si. Então, uma única pessoa reivindica para si 4,5 milhões de hectares. A letra A, relacione este tipo de propriedade e a migração rural-urbana, ou seja, êxodo rural. E a letra B pede para identificar um reflexo social que seja derivado dessa concentração de terras. A letra B, a resposta está no próprio texto. Vamos à letra A. Qual foi a relação que eu estabeleci? Os latifúndios concentram grandes extensões de terras nas mãos de poucas pessoas. Além disso, fazem uso de maquinários cada vez mais sofisticados. Então, o que isso causa? Isso causa desemprego estrutural, porque as máquinas vão fazer o trabalho de pessoas. E com esse desemprego estrutural, a pessoa acaba sendo motivada a abandonar o campo. Então, isso motiva o êxodo rural, que é a migração rural-urbana. No caso da letra B, qual é o reflexo social que se deriva da concentração de terras? O próprio texto fala, né? O que deriva da concentração? Desigualdade social, pobreza rural, êxodo rural, disputa de terras. Eu coloquei 4, mas você pode escolher apenas 1, tá bom? Um beijo, terceiro ano e até semana que vem com a correção da semana 2. Tchau!